Minha história começa nas encostas áridas acima dos vales da Sicília, numa época em que a esperança parecia uma brasa frágil escondida sob um monte de cinzas frias e sufocantes. Inscreva-se e ative o sininho para descobrir histórias incríveis toda semana. Lembro-me bem da imagem de uma cabana de pastor em chamas nas montanhas, as chamas lambendo as madeiras enegrecidas, selvagens e famintas, e rompendo pelo telhado de palha como se regozijassem com sua repentina liberdade. Há um êxtase terrível no rugido do fogo. Um desejo libertado após ter sido aprisionado por tanto tempo nos recintos de pedra dos fornos e fornalhas. No entanto, o fogo, apesar de todo o seu poder, também é astuto. Talvez esteja apenas fazendo o que deve, pois, neste mundo, o que podemos fazer quando a astúcia e o engano nos tornam escravos da vontade alheia? Certa vez uma mão descuidada deixou cair um único carvão sob a lareira. Ele se aninhou silenciosamente sob as cinzas, invisível, até abrir caminho através das tábuas, e por fim, incendiar toda a casa. Foi assim que tudo começou em Enna, embora nosso fogo se espalhasse muito além da moradia de um único pastor. As chamas consumiram não apenas cabanas, não apenas aldeias, mas toda a colossal ilha da Sicília. Não duraria uma hora, nem um dia, um ano, mas 6 anos no total. Ainda posso ver as faíscas saltando sobre o mar, lançando sua luz na Grécia, na Espanha e até mesmo na própria Roma. Naquela época, eu era escravo na casa de Antigênes, ensinando seus filhos a ler. Como tutor, meu destino era mais suave do que o da maioria. Meu senhor, Antigênes, embora não fosse exatamente um santo, tinha uma moderação rara entre aqueles que detinham poder sobre os outros. Eu tinha meu próprio quartinho. E durante o dia, podia sair do pátio. Estar perto das crianças me protegia das punições mais humilhantes. Mas é claro, as punições ainda aconteciam. Antígenes, para seu crédito, as usava com moderação, preferindo banir os escravos culpados para o moinho, em vez de submetê-los a espancamentos. Ele queria ser visto como um homem de cultura. Sua casa estava repleta de bustos de poetas e filósofos. Mas as únicas coisas que ele lia eram livros contábeis e recibos. Espalhou-se a notícia de que alguém em Siracusa havia adquirido um escravo mágico, um ilusionista. Para não ficar atrás, Antigênes decidiu que também precisava possuir tal maravilha. Assim entrou Eunos, um sírio na casa dos 30, com rosto longo e estreito, testa alta e sobrancelhas grossas. Mas o mais notável eram seus olhos, que pareciam esconder algum segredo magnético. Os escravos, ao contrário de nossos senhores, estão ansiosos para compartilhar suas histórias, buscando força nas memórias de casa. Normalmente, em uma semana, tudo sobre um novo escravo se torna de conhecimento comum. Seu local de nascimento, seus pais, o caminho que o levou à escravidão. Mas Eunos continuava sendo um mistério para nós. Talvez o sigilo fosse exigido por sua profissão, ou talvez protegesse algo mais profundo. Um dia antes da apresentação, que daria início a tudo, toda a casa ficou empolvorosa. Em todos os lugares as coisas estavam sendo esfregadas e polidas, até nós escravos fomos obrigados a usar roupas limpas. Era quase como se Antigênes quisesse impressionar não apenas com suas habilidades de mágico, mas também mostrar aos seus convidados a vida boa e alegre levada por aqueles que viviam sob seu teto. Suspeito que essa farsa fosse, em parte, para enfurecer Damofilos, vizinho e rival de longa data de Antigênes. Se um encontrava uma maneira de se destacar, o outro imediatamente procurava superá-lo. No hipódromo de Siracusa, seus cavalos corriam pela supremacia. Um tentava superar o outro em esplendor doméstico ou generosidade para com a comunidade. No entanto, o próprio Antigênes era sempre mais contido, ele nunca desfilava por Enna em uma carruagem puxada por escravos. Seus pastores não roubavam viajantes, pois ele se certificava de que eles estivessem vestidos mesmo que mal. Damófilo, por outro lado, negava até mesmo trapos aos seus pastores, forçando-os ao banditismo apenas para sobreviver. Apesar de toda a rivalidade, os dois homens, como vizinhos, ainda se divertiam juntos em suas casas. Não vou aborrecer Luz com os detalhes do banquete, ou como os convidados se reuniram e os discursos foram feitos. Em vez disso, vou pular para o momento em que Eunos assumiu seu lugar, pois foi naquele dia que ele surpreendeu a todos nós. Ele vestiu uma longa túnica roxa, com um cinto ornamentado. Fivelas de prata brilhavam em suas sandálias. Curvando-se profundamente, Eunos comportava-se com uma reverência que mascarava uma audácia subjacente.
pratos grudavam em seus dedos, taças de vinho se recusavam a derramar um show de mágico, mas realizado com uma seriedade que nos lembrava sacerdotes ou místicos do Oriente. A certa altura, por um sinal silencioso, a própria cadeira de Antigênes foi levada diante dele. Subindo nela, Eunos sentou-se como se fosse um rei. Ele fixou seu olhar penetrante num convidado que se contorceu desconfortavelmente antes de congelar, como se estivesse olhando nos olhos da própria Medusa. A mão de Eunos se moveu. O convidado se endireitou, pegou uma maçã da mesa e a apresentou com cerimônia. Outro convidado, igualmente encantado, entregou uma taça. Entre nós, escravos, caiu um silêncio. Eunos estava jogando um jogo perigoso. Ele tratava os convidados nobres como seus próprios servos. Por fim, foi a vez do próprio Antígenes. Venha até mim, meu escravo, ordenou Eunos. A sala ficou em silêncio. Dava para ouvir uma mosca pousar. Antígenes empalideceu, à beira de uma explosão de raiva, mas não desviou o olhar de Eunos. Suas feições relaxaram, sua postura se curvou, e ele respondeu com uma estranha humildade. Eu confio em você, Eunos. Você se tornará um rei. Apenas lembre-se daqueles que lhe fizeram o bem em seu momento de necessidade. Assim, Eunos ganhou um poder estranho e insondável sobre Antigênes. O Sírio não abusou desse poder, mas Antigênes nunca mais falou sobre a humilhação. Não demorou muito para que a notícia dos dons de Eunos se espalhasse para além da casa. Logo não havia um único escravo em Ena ou nas terras vizinhas que não tivesse ouvido falar do Sírio e sonhasse em conhecê-lo. No entanto, não foram apenas os truques de magia que nos atraíram a Eunos. Havia algo mais profundo nele, uma presença, uma sensação de guardar segredos de terras distantes. Eu me vi desejando compreendê-lo melhor. Saber que fogo ardia por trás de seu olhar distante. Ele não era como outros mágicos, aqueles que apenas entretinham os caprichos ociosos de seus mestres. Não, nele havia o ar de um sacerdote oriental, um mago cuja sabedoria era tão afiada quanto uma lâmina na noite. Diziam que os maiores filósofos se consideravam alunos de homens como ele. Talvez não fosse de se admirar, então, que eu me sentisse atraído por ele. Ele também parecia gostar da minha companhia, embora com pequenos passos cautelosos. Comecei a fazer pequenos recados para ele, tarefas cujo significado só ficou claro para mim mais tarde. Certa vez, ele me entregou tiras de papiro cobertas com uma escrita estranha para dar a outros escravos, principalmente sírios, que pertenciam a Damofilos, o rival do meu senhor. Em outra ocasião, ele me pediu para esconder uma bolsa de couro no meu quarto. Uma bolsa que fazia barulho com o som revelador de moedas. Certa tarde, ele pediu um punhado de nozes. Quando lhe perguntei se ele gostava delas, Eunos respondeu com um sorriso irônico. Na verdade não, Acheus. Especialmente porque quebrei os dentes com elas há algum tempo. Mas preciso delas para o nosso trabalho. Suas palavras tinham um peso que não tinham antes. Naquele momento percebi que trabalho não significava mais seus shows de mágica. Em outra noite tranquila, Eunos entrou no meu quarto sem avisar. Ele me segurou pelos ombros com um aperto sincero e disse, vê esta noz. Ele abriu a mão para revelar uma noz que não parecia diferente de qualquer outra que eu lhe trouxera. Ela é oca por dentro, um truque do meu pai, que morreu lutando contra os romanos. Ela não contém um caroço, mas um carvão, um ardil simples, mas que servirá a um grande propósito. Eu o encarei, com uma expressão confusa no rosto. O que você quer dizer, Eunos? Não estou entendendo. Perdoe-me, disse ele baixinho. Estou falando em enigmas. Tem sido difícil permanecer em silêncio por tanto tempo. Mas hoje à noite, tudo será decidido hoje à noite, na caverna do lobo. Venha, Acheus, à meia-noite. Naquela noite, sob um céu iluminado pela lua, fui até a caverna do lobo com o coração batendo forte. Numa mistura de medo e expectativa, lá, encontrei centenas de pessoas reunidas, homens e mulheres, a maioria escravos como eu. Entre eles estavam os sírios a quem eu havia entregue as mensagens de Eunos, agora armados com tudo o que podiam reunir. Suspeitei que o dinheiro na bolsa de couro tivesse pago por essas armas. A chegada de Eunos foi tão teatral quanto tudo o que eu já tinha visto dele. Primeiro suas mãos, depois sua cabeça, seu corpo, pareciam emergir da boca sombria da caverna, tão fantasmagóricos que quase pareciam sobrenaturais.
Quando ele se movia, seus gestos eram lentos e solenes, seus olhos fixos em um ponto que só ele podia ver, seus lábios mal se movendo em sussurros para alguma presença invisível. Finalmente ele se levantou e ergueu os braços para o céu. Mãe Terra! Ele gritou, com uma voz profunda e trêmula de significado. A maior das deusas! Ouça-me, responda-nos! Embora sua boca parecesse fechada, as palavras ressoaram pela clareira, causando arrepios nos meus braços. Alguém atrás de mim suspirou de admiração. Então, como se fosse puxado das entranhas da terra, fogo irrompeu da boca de Eunos, iluminando seu rosto selvagem e extasiado. A multidão suspirou coletivamente e caiu de joelhos. Eles não viram um truque, mas um sinal, o próprio fogo da Mãe Terra, respondendo ao seu sofrimento debaixo do solo da Sicília. Só eu sabia a verdade. Envolto na casca de nós não estava um milagre, mas um carvão, um pequeno engano, usado não para a diversão, mas para um bem maior. Com gritos de liberdade e tochas erguidas, descemos a montanha em direção a Enna. Aqueles que empunhavam armas moviam-se com a determinação de soldados, não de escravos. Em cada rosto havia uma centelha do fogo de Eunos, a esperança reacendida, o propósito despertado. Os eventos que se seguiram estão gravados na história. Enna foi consumida pelas chamas, e Damofilos, juntamente com aqueles que pisotearam a dignidade do homem, pereceram. Eunos foi proclamado rei agora com o nome de Antíoco. E eu? Tornei-me seu general, comandante do exército de escravos libertos. Tudo isso a partir de uma única brasa, o pequeno carvão escondido colocado por Eunos dentro da casca oca de uma noz. E assim o fogo se espalhou. Não apenas pela Sicília, mas muito, muito além. O vento que soprava do Monte Etna às vezes trazia um cheiro acre e fumaça, provavelmente proveniente de campos ou fornos distantes. Mas depois daquela noite na Caverna do Lobo, parecia que toda a Sicília havia pegado fogo. Em Enna, a vida se transformou da noite para o dia. Aqueles que um dia antes eram chamados de escravos agora andavam pelas ruas, como homens livres, tochas erguidas, suas vozes ecoando, com nova autoridade. Senti o chão se mover sob meus pés, a liberdade era inebriante e aterrorizante ao mesmo tempo. Durante dias mal dormi, minha mente girando com lembranças da minha antiga vida e medo do que o futuro poderia reservar. Parecia que ninguém havia sido poupado pelas mudanças que nos atingiam. Crianças gritavam de admiração, idosos choravam abertamente e em todos os lugares as pessoas discutiam sobre o que estava por vir. Eunos, agora rei Antíoco, movia-se entre nós com determinação. Alguns o adoravam como alguém tocado pelos deuses, outros o olhavam com desconfiança. Para mim, a verdade estava em algum lugar entre os dois extremos. Sua visão para o nosso novo mundo era ousada. Aqueles que antes usavam correntes comandariam exércitos, estabeleceriam leis e possuiriam terras. Ele me confiou responsabilidades que eu mal poderia imaginar antes contar os estoques de grãos, distribuir moradias. Mas também, os exércitos precisavam de líderes. A velha ordem não é derrubada apenas pela esperança. Dia após dia, emissários chegavam de propriedades rurais, de colinas distantes, cada um trazendo rumores de retaliação romana. Eu me esforcei para treinar as fileiras crescentes, instruindo fazendeiros e trabalhadores na arte da guerra. Às vezes eu me perdia em memórias de ensinar letras às crianças e lutava para me reconhecer na capa de general. A história oferece poucos momentos como esses, momentos em que o mundo range e gira e nunca mais se endireita. Mensageiros traziam notícias da rebelião se espalhando além de nossas colinas. Pequenos grupos de escravos libertos foram vistos queimando vilas até Agrigentum, reunindo outros à nossa causa. O espírito de revolta parecia imparável. Embora os rumores sobre a ferocidade com que Roma responderia ficassem cada vez mais altos. Embora as noites passassem em incerteza, cada amanhecer me trazia clareza enquanto observava a cidade se agitar. Havia dificuldades e, inevitavelmente, alguns entre nós se agarravam a antigos ódios ou encontravam oportunidades de vingança. A justiça, às vezes, era crua e a misericórdia rara. Eu me perguntava se poderíamos construir um mundo melhor ou se o sofrimento apenas havia gerado novas correntes. Eunos falava frequentemente ao povo, suas palavras persuasivas, cheias de contos da distante Síria e profecias da liberdade da Sicília. Um dia visitei as ruínas carbonizadas da propriedade de Damofilos, silenciosas, exceto pelo vento. Não conseguia me alegrar com seu destino, embora ele tivesse prejudicado muitos. A destruição, mesmo em nome da justiça, deixava um gosto amargo.
Nossa cidade fervilhava com debates sobre leis, propriedade, vingança, perdão. Em meio a tudo isso, eu me vi voltando às tarefas simples: cuidar de feridas após as batalhas, ouvir crianças assustadas, estimular brotos verdes nos jardins pisoteados. Esses momentos me ancoravam, salvando-me do turbilhão de ambição e medo. Mas acima de tudo foi o fogo que deu início à nossa jornada, uma pequena brasa. Um lampejo de rebelião agora ardendo tão alto que seu brilho podia ser visto das muralhas mais altas da própria Roma. Nós havíamos feito história, mas eu estava começando a perceber como mesmo as maiores chamas se tornam frágeis quando cercadas por tempestades que se aproximam. O que você acha sobre esse evento histórico? Deixe seu comentário aqui embaixo. As semanas passaram em uma névoa de turbulência. Novas leis tiveram que ser forjadas a partir do caos, e os ex-escravos testaram o peso de sua independência. A cidade se tornou um cadinho onde cada dia era uma experiência de liberdade. Aprendi a complexidade da justiça, como é fácil errar, como é difícil perdoar. Alguns clamavam por vingança contra nossos antigos opressores, mas outros argumentavam que a crueldade mancharia nossa liberdade conquistada com tanto esforço. Lembro-me de mediar disputas sobre terras devastadas e propriedades destruídas. O que antes pertencia a Damofilos e Antigênes agora estava sob o domínio de todos nós. Às vezes, Eunos se retirava em longos silêncios, ponderando sobre o destino de nossa rebelião. Ele se recusava a se tornar um tirano, e debatia comigo até altas horas da noite se a realeza era uma bênção ou uma maldição. Histórias de terras distantes o preocupavam. Ele falava de outras revoltas, outros truques de magia, que moldaram o destino: uma cidade em chamas na Grécia, motins na Espanha, até mesmo o trovão distante de Roma, que agora reunia suas legiões para esmagar nossa chama. Nossos exércitos cresceram sob meu comando, mas nossos medos também. Alguns, endurecidos pela escravidão, acreditavam que apenas a violência nos preservaria. Outros esperavam que a justiça pudesse ser feita sem derramamento de sangue. Fiz o meu melhor para moderar os excessos, mas meu próprio coração muitas vezes estava dividido. As memórias da infância, ensinando na casa gentil de Antigênes, colidiam com a dura realidade da guerra. Certa madrugada, mensageiros trouxeram notícias graves. Enviados romanos haviam desembarcado na ilha. Eu os encontrei fora de Ena, cauteloso, mas resoluto. Eles ofereceram termos, mas nosso povo se recusou a se curvar novamente. Eunos dirigiu-se à multidão, sua voz cansada, mas cheia de fogo. O exército de Roma se aproximava, decidido a extinguir a rebelião. Como general, meu dever era claro: defender nossa liberdade ou perecer. Seguiram-se batalhas brutais e incertas. As legiões de Roma testaram nossas estratégias e nossa coragem. Eu me debrucei sobre antigos pergaminhos que relatavam guerras, o cerco de Siracusa, astutas estratégias gregas, histórias de heróis que enfrentaram adversidades impossíveis. Tentei moldar meu povo, ainda cru devido às correntes, em algo parecido com um exército. Em meio ao conflito, narrei nossas dificuldades. A fome nos atormentava e os poços da cidade ameaçavam secar. Observei mulheres, antes resignadas ao seu destino, se juntarem aos combatentes com determinação feroz. Às vezes, no silêncio profundo antes do amanhecer, sentia a enormidade do que enfrentávamos. Um mundo construído sobre o sofrimento, agora tremendo à beira do abismo. Eunos, apesar de seu título real, permaneceu humilde. Ele confiava nos conselhos do povo. Em seus olhos havia uma tristeza, uma compreensão de que, mesmo que a rebelião fracassasse, suas brasas continuariam vivas na memória, um testemunho de como um carvão escondido, enterrado em uma casca de noz, mudou o destino de milhares. À sombra das muralhas de Ena, testemunhei a formação de um novo tipo de comunidade construída sobre sonhos e cinzas. Cada dia trazia mais desafios. Nosso povo lutava contra a escassez, o medo e os fantasmas de velhas feridas. Os mercados reabriram com mãos trêmulas. Vizinhos buscavam reconciliação e ex-escravos debatiam acaloradamente sobre como deveria ser a justiça. Sentei-me entre os anciãos, ouvindo suas queixas e ponderando os erros antigos contra as frágeis esperanças do amanhã. Rumores se espalharam, histórias de navios romanos se reunindo na costa, contos de traições internas. Fiquei vigilante, nunca dormindo mais do que algumas horas por vez enquanto liderava batedores pelo interior. A própria paisagem parecia transformada, marcada pelo fogo e pela passagem dos exércitos.
Mas, em meio a tudo isso, encontrei beleza, crianças rindo novamente, jardins semeados com esperança, pequenos atos de bondade florescendo como flores silvestres em meio às ruínas. Eunos ficou mais retraído, muitas vezes caminhando sozinho sob as oliveiras. Eu me juntava a ele quando ele permitia, e conversávamos baixinho sobre filosofia, sobre o lar, sobre a natureza do poder e da misericórdia. Ele confessou suas dúvidas, sua tristeza pelo sofrimento que mesmo nossa vitória havia causado. Ao seu lado, eu lutava com meus próprios fardos, assombrado pelas memórias de companheiros perdidos e pelo conhecimento de que todo general, todo rei, acaba ficando sozinho diante das consequências de suas escolhas. Criamos novos rituais para unir nosso povo, dias de lembrança dos mortos, juramentos feitos à luz de tochas, festas compartilhadas em nome da liberdade. Os historiadores mais tarde nos julgariam severamente, tenho certeza, pelos erros inevitáveis em uma luta tão dolorosa. No entanto, eu via em cada rosto o desejo de pertencer, o desejo de perdoar e ser redimido pelo mundo que havíamos construído juntos. Trabalhei diligentemente para garantir a distribuição justa de alimentos e abrigo, e às vezes fui forçado a agir com severidade para evitar o caos. Contra a maré implacável de Roma, nosso espírito resistiu. As escaramuças nos limites da cidade duraram semanas, batalhas travadas com paixão, mas raramente com vitória. Diziam que as legiões romanas eram invencíveis, e a cada dia sua sombra se tornava mais longa. Mas foi nossa resiliência que nos definiu, mesmo com o esgotamento dos suprimentos e a tensão na unidade. Nesses momentos, quando a esperança vacilava e a dissidência se insinuava, eu nos lembrava: as brasas nunca se apagam se forem cuidadas com atenção. Nossa história continuará acesa nos corações daqueles que virão depois. Os incêndios que incendiaram nossa ilha se tornaram mais do que uma rebelião. Eles se tornaram símbolos. Não importava o que nos esperava, eu sabia que tínhamos acendido algo duradouro a partir da menor faísca. O inverno se abateu sobre nós com uma severidade que parecia ecoar o endurecimento dos corações de nossos inimigos. Os alimentos escasseavam, e a fome assombrava até mesmo os mais corajosos entre nós. Todas as manhãs, eu inspecionava as muralhas da cidade, observando as fogueiras de sinalização no topo das colinas distantes, um código que havíamos criado para alertar sobre a aproximação dos romanos. Treinei novos recrutas, muitos deles não mais velhos do que crianças, e tentei incutir neles a disciplina que poderia virar o rumo da batalha. No entanto, o desespero às vezes se enrolava nas bordas dos meus pensamentos, tão certo quanto a fumaça de nossas lareiras cada vez mais fracas. No conselho, os ânimos se exaltavam e as alianças mudavam. Alguns defendiam a negociação com Roma, desesperados por paz a qualquer preço. Outros, consumidos pela dor, nos exortavam a lutar até o fim. Eu lutava sob o peso de sua coroa, tentando inspirar esperança, mas as rugas em seu rosto contavam uma história de dúvida e fadiga. Eu ficava ao seu lado, dividido entre a lealdade e a razão, agarrando-me às memórias do motivo pelo qual havíamos começado essa luta. À medida que o cerco se intensificava, atos de coragem e bondade se tornavam mais preciosos do que ouro. Lembro-me de uma mãe compartilhando seu último pão com o filho de um vizinho e de um soldado ferido, pouco mais que um menino sorrindo para tranquilizar aqueles ao seu redor. Na escuridão, compartilhávamos histórias, tecendo uma tapeçaria de esperança a partir de sonhos e anseios meio esquecidos. Certa noite, a cidade foi abalada por uma traição. Um pequeno grupo, atraído por promessas de clemência, tentou abrir os portões para os romanos. Os conspiradores fracassaram, mas a confiança foi abalada em sua essência. Eu me vi questionando os limites da misericórdia e o preço da justiça, se o calor da revolução pode sobreviver quando a suspeita se infiltra em todos os laços. À medida que a fome se instalava, alguns sussurravam que deveríamos nos render. Eu não podia julgá-los. O medo é um adversário astuto. No entanto, apesar do cansaço e da dúvida, permaneci firme. Mesmo quando a esperança é apenas uma brasa remanescente, ela pode se reacender se receber o sopro da coragem. A escuridão e a fome corroíam nossas defesas, mas, no silêncio, descobri uma clareza inesperada. Em meio ao desespero, aprendi a reconhecer a bravura, não como ausência de medo, mas como recusa em sucumbir. Nossa cidade ficou mais silenciosa, suas ruas varridas por ventos que traziam não apenas um frio glacial, mas também rumores ansiosos. Eu me movia pelos bairros à noite com minha capa bem apertada, visitando os doentes, os enlutados, aqueles que se agarravam a fragmentos de fé em uma causa que agora parecia perdida.
De Roma chegavam histórias assustadoras sobre o que aguardava os rebeldes derrotados. Amigos me imploravam para me salvar, para fugir, me render ou trair eunucos em troca de clemência. Mas eu não podia abandoná-lo nem as pessoas que depositavam sua fé trêmula em nossa visão. Todos os dias, eu reunia nossos combatentes e lia para eles histórias de revoltas passadas, de Espartaco e guerreiros lendários. Eu os exortava a ver nossas ações não apenas como uma luta pela sobrevivência, mas como parte de algo maior, um anseio por justiça que se estendia por séculos. A neve caía em montes ao longo das muralhas, suavizando as cicatrizes da guerra. Embora fôssemos menos agora, nossa determinação brilhava mais forte contra o frio crescente. Nos convocou um conselho final, convidando até mesmo o servo mais humilde a falar. Oramos por sabedoria e reunimos suprimentos para uma última resistência. No silêncio, enquanto o amanhecer se espalhava pelo horizonte, percebi que essa rebelião era mais do que uma luta pela liberdade. Para muitos, era a primeira vez que eles tinham escolhido por si mesmos, quando cada decisão, fosse ela sábia ou condenada ao fracasso, pertencia a eles e não a um senhor. Isso, sussurrei, é o que significa ser humano. Mesmo que apenas por um tempo vivemos como homens e mulheres, não como bens móveis. As linhas de cerco se fecharam. Na manhã em que as bandeiras inimigas finalmente se ergueram sobre a cidade, eu estava ao lado de eunucos nos portões. Nós apertamos as mãos sem dizer nada, sabendo que, mesmo na derrota, as brasas levariam nossa história adiante, carregadas pelo vento, pelos rumores, pela memória de um pequeno carvão escondido em uma casca de noz. Se você gostou de aprender sobre esse pedaço da história, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para mais histórias fascinantes e me conte nos comentários qual período histórico você gostaria de explorar. A Batalha por Enna terminou em ruína. Eu vi homens e mulheres corajosos caírem ao meu redor, seus corpos iluminados pelas chamas que outrora acendemos com esperança. Roma não mostrou misericórdia. Os vencedores fizeram de nossos líderes exemplos. E eu me vi acorrentado mais uma vez, um prisioneiro entre as ruínas da liberdade. Eunos, meu amigo e rei, foi levado sob forte escolta. Eu o vi apenas uma vez, seu rosto marcado pela tristeza, mas seus olhos ainda brilhavam com a lembrança de tudo o que havíamos construído juntos. Nas celas silenciosas e cheias de escombros onde nos colocaram, eu me voltei para dentro de mim, lembrando-me de cada momento de coragem, traição, risos e tristeza. Mesmo acorrentado, resolvi registrar nossa história, gravá-la na memória, para que vivesse mais tempo do que as muralhas de Enna ou o domínio de Roma. Todas as noites, enquanto os guardas passavam com suas tochas, eu sussurrava nossa história aos recém-chegados. Com o tempo, o mito cresceu, transformando-se em esperança para os oprimidos, um aviso aos tiranos, um lembrete de que mesmo a menor brasa pode incendiar o mundo se for alimentada por almas corajosas. Por fim fui vendido mais uma vez, desta vez para uma família longe da Sicília. Ensinei novas crianças como antes havia ensinado os filhos de Antígenes, sempre procurando brasas em seus olhos, esperando o momento em que uma história, escondida como um carvão na cavidade de uma noz, pudesse acender um novo fogo. Os anos se passaram e a dor da perda se transformou em lenda. Rebeldes inspirados por nossas lutas surgiram e caíram, e estudiosos reuniram os fragmentos de nossa rebelião. Se você aprender alguma coisa com a minha história, que seja isto. A liberdade não nasce apenas da violência ou da raiva, mas da coragem silenciosa de acreditar que um mundo melhor é possível. Uma prisão, um governante, uma derrota não podem extinguir as brasas deixadas por aqueles que ousaram se levantar. O fogo da liberdade arde silenciosamente e eternamente nos corações de todos aqueles que se lembram. E assim, encerro minha história. Que ela chegue às mãos daqueles que estão acorrentados e acenda uma esperança que nunca morra até que a próxima brasa se acenda.